Tudo bom, meus queridos? Wagner aqui falando aqui com vocês. Então, vamos lá, né, para nossas novidades aí da nossa nova build do Windows 11. Hoje é dia 24 de manhã, tá? Eu atualizei dia 23, que foi ontem à noite, tá? Mas tô aqui logo cedo gravando o vídeo aí para vocês, tá? De qual build a gente tá falando? Falando da build 25581.1. Lembrando, o que a Microsoft tem feito? Tem liberado cumulative packs, tá? Então a gente pode ver aqui nas atualizações, né, histórico, tá? Como fez, tá? Com a build 579, onde lançou um cumulativo update, né? Não pack, nem desculpem, tá? Que daí o final 100. Tá? Então foi algumas coisinhas que foram trazidas, na verdade não teve novidades nesse cumulativo update, foi só separamento para essas novidades que vieram nessa build de agora, tá? Na verdade, o que mais tem de interessante na build 581 é as partezinhas que a gente sempre fala, tá? Que antes o canal Dev e o canal Beta recebiam builds diferentes, tá? Então, a partir desse cumulativo update, que foi da distro 579, já foi acertado para nessa distribuição agora 581, canal Dev, canal Beta receberem a mesma build, tá? Então, essa atualização trouxe mais isso, tá? O lançamento de novas versões para o canal Beta. Então, tudo que está no Dev e no Beta traz as mesmas coisas, tá? Além disso, algumas melhorias e correções como de praxe, tá? Referente à temperatura, meu computador está aqui a 66 graus, em Santa Maria está 22 graus, tá? Temperatura a gente continua quase que na mesma coisa, não teve grandes melhorias, certo? Como vocês viram no vídeo passado, sempre estou fazendo aquele teste de desempenho, né? Para ver se melhorou com o Cinebench de uma build para outra build, né? Quase que falei distribuição, né? De uma build para outra build, e também com os 100 undervolt, a gente vê a temperatura e o desempenho que tá aí. Lembrando lá, né? Meu undervolt que eu faço é um undervolt moderado, sem ficar aumentando a frequência, então deixo a frequência quase que estoque lá do meu processador, certo? É mais para diminuir consumo de energia e também para diminuir a temperatura. Tá? Aqui também cabe um ponto importante, tá? Que essa build será fechada, tá? Para outros canais devs depois disso, né? E também vai ser lançada uma instalação limpa do Windows 11 a partir daqui. Tá? Então tu pode correr lá, fazer instalação limpa, tá? A partir desse link aqui, depois eu coloco aí na descrição do vídeo, certo? Outras coisas de melhorias, tá? No geral, tá? O que veio ali? Recursos, tá? Que foram um pouquinho melhorados, como barra de tarefas, tá? Que é o colapse e o expandir da barra de tarefas, que é o quase que sumir lá embaixo e deixar mais expandido, tá? Então, que tinha problemas em laptops e alguns PCs, isso foi arrumado, tá? Questões de configurações referente aos ciclos ali que tinha dos PCs, tá? Que desaparecia às vezes algumas builds e voltavam mais tarde, tá? Questão da barra de tarefas, tá? Que teve correções de visualização da barra de tarefas, tinha problema de fontes, problema de janelas, tá? Principalmente em outras línguas que não era inglês, tá? O arrastar e soltar, que é esse fix que a gente faz aqui, ó, para cima, tá lá no pretinho, tá? Ó, esse aqui tava gerando bastante problema, tá? Eu uso bastante isso. Lembrando, tem a dica aí no canal que tu pode usar o botão do Windows Z para, ó, botão Windows Z para organizar tua janela, tá? Então veio isso, como algumas coisas, a questão do menu iniciar, que foi corrigido, a parte da pesquisa, do menu superior da pesquisa, tá? Então foi corrigido. A questão do foco ali, da atualização do relógio, que estava vindo com alguns problemas, quando tu ativava o foco ou não. No meu, acho bem estranho que seguidamente, ó, ele ativou o não incomodar, tá? Então, o que eu tenho notado? Eu uso muito o Slack para comunicação com a minha equipe, tá? Então, quando eu abro o Slack, eu abro uma chamada, ou via Meet ou via Slack, eu compartilho minha tela, ele já ativa o não incomodar. Só que eu não ativei, porque eu quero receber a chamada, quero receber as notificações de outras pessoas. Então, seguidamente é chato. Agora que eu já sei, eu vou abrindo aqui, vou olhando, tá? E, ativou ali, beleza. Antes isso só funcionava diretamente com o Microsoft Teams. Agora funciona com outras coisas, mas eu acho chato. Aqui eu ativei para gravação, ele fez isso. Ótimo, tá? É o que eu queria, tá? Mas para algumas coisas eu não gostaria, tá? Que eu venho aqui, ativo o foco e ele não fica interrompendo de nenhuma forma, né? Do explorador de arquivos, tá?
a questão ali, pequenos ajustes, ícones, tá? A questão de conteúdo de outras pastas que não mostrava ou quebrava, tá? E algumas outras coisas de entrada, que tem aí o e-mail, tá? Do idioma japonês, questões de parte de texto em preto e branco, configurações, janelas, área de trabalho, para exibição de tarefas, tá? Que não, o arredondamento, tá? Mas é tipo, como eu brinco, perfumarias, tá? Então não é nada assim, ó, extremamente relevante de modificações, né? Algumas correções ali no problema de voz, que falhava, tá? No narrador também, principalmente pro Office, tá? A questão do gerenciador de tarefas. Antes dava alguns problemas nele, então algumas coisas foram corrigidas, tá? No gerenciador de tarefas, tá? Quando a gente abria o nosso gerenciador de tarefas, deixa eu abrir aqui para vocês. Aqui, ó. Gerenciador de tarefas, tá? Seguidamente ele não ficava em prioridade, dava alguns problemas, tu tentava fechar algum deles dava erro, tá? Ontem, inclusive, eu estava num treinamento e eu estava utilizando o Zoom, que o treinamento utilizava o Zoom. E como teve o cumulativo e o update, algumas coisas quebravam do Zoom. Então, literalmente, ele no gerenciador de tarefas, ele ficava rodando como tarefa, mas ele quebrava, fechava, tá? E gerava um crash gigantesco, tá? Então, o que eu tive que fazer? Eu tinha ele instalado pelos apps, né, aqui pela loja, tá? Eu tinha literalmente ele instalado aqui pela loja, então era uma incompatibilidade que estava gerando. Então eu tive que desinstalar por aqui, tá? Ir lá e instalar a distribuição do app, né? Do próprio Zoom lá. Aí parou de dar o crash, tá? Mas ele dava o crash, principalmente quando eu ativava a câmera, entre outras coisas, tá? E no gerenciador de tarefas aqui ele gerava o erro que eu não conseguia finalizar. Então ele ficava com 1, 2, 3, 4, 5 processos Zoom abertos, o que é muito chato. Tá? E algumas outras coisas que são problemas conhecidos também, tá? Que ainda para a China, não para questão de notebooks Lenovo, tá? Não tem ainda a compilação do Windows, tá? Pro Insider, tá? O pessoal Insider que executava no Windows 10, tá? Tem que ingressar ali no canal Beta ou no canal Dev, tá? Barra de tarefas ainda tem problema quando tu expande em 2 dispositivos em um. Ainda temos alguns probleminhas no exportador de arquivos também, tá? Então algumas coisinhas ainda pode dar um problema ali na questão da busca, tá? Nos widgets também, algumas coisas de fixar, vai lá e dar algum errinho, alguma coisa. Então ainda tem coisas que estão acontecendo, certo? Como sempre, pessoal, muitas coisas, tá? De correções, tá? Muito como se tem, então é bem importante porque estava tendo uma semana de realmente de caça aos bugs, né? E a Microsoft trouxe muita coisa. Tem muita coisa para melhorar? Sim, ainda tem, tá? Eu vejo que principalmente para os processadores da AMD, a gente tem bastante coisa para evoluir aí. Essa questão dos núcleos com temperaturas ou núcleos oscilando muito a frequência, tá? Até deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Isso a gente já vem conversando há bastante tempo aqui no canal, tá? Para alguns do canal, o pessoal resolveu simplesmente ativando o FTPM, tá? Para alguns que me reportaram, eu fiz a sugestão de usar o Ryzen Master e fixar as velocidades, porque tinha núcleos que ficavam muito distintos, tá? Então, como a gente pode ver aqui, ó, tá? Aqui não tá limitado a nada, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês. Opa, peguei aqui, ó. Embaixo tá as nossas. Vou pegar pelo. Aqui tá setado minha frequência. Opa, peguei no home, peguei até errado, tá? Então nós temos aqui dos nossos núcleos, tá? Então ele tá lá, ó, a setagem padrãozinha, eu não mexi, tá? Ele vai pegar. Vou pegar outro programinha que vai ser melhor até mostrar para vocês, tá? Então ele não tá setado como fixo os núcleos, tá? E do meu ponto de vista, a gente pode ver aqui, ó. Nós temos utilização, tá? Então tem núcleos, tá? Lembrando, eu tenho um processador que tem 16 cores, então vai aparecer 32 threads, né? De 0 a 31. Então, ó, eles funcionam de forma diferente, tá? Que a gente vai pegar o consumo de energia bem diferente do outro, é para funcionar assim, tá? Mas como a gente pode olhar aqui, ó, tem um núcleo lá que tá quase 4.9 MHz, tá? Perdão, 4.899 MHz, tá? 4.9 GHz. E daí tem outros trabalhando a 3 ponto alguma coisa, tá? Beleza, ok, eles todos para trabalhar no máximo? Não, tá? Mas tem alguns núcleos que estão dando picos, então por isso que fica aumentando muito a temperatura. A gente tá aqui estático, tô só com o OBS aberto e tô a 69 graus, 70 graus, tá? Fica muito alto, tá? Então esse controle que tá se tendo na questão da frequência, tá fazendo com que determinados núcleos aqueçam muito, tá?
e daí por isso que dá essa performance aqui. Se eu colocar aqui no Cinebench, a gente vai ver que diferentes núcleos vão ficar com as velocidades variando, tá? Mas tem uns que sempre ficam no talo. Então isso está aquecendo bastante o processador, o que não acontecia em builds do ano passado, tá? Então esse problema é um problema bastante recorrente aí, mas tudo bem. O que que eu faço, como eu sempre digo no canal, tá? Eu uso meu undervolt lá, básicozinho, tá? Vou lá, seto, ó, eu deixo lá com o V-Core mais baixo, né? E deixo fixo a questão dos meus cores. Então fica fixo, a minha temperatura cai, ali ó, tava em 70, já tá em 55 graus, tá? Deixa eu até mostrar pra vocês aqui, ó, 53 graus e baixando, com as mesmas coisas abertas. Então ele vai baixar quase 20 graus. Perdi muita performance? Quase não perdi nada de performance, como eu já tenho mostrado aí nos vídeos para vocês. Óbvio, de uma build para outra tem dados diferenças, né? Na build passada deu bastante diferença, vamos ver agora nessa build. Certo, meus queridos? Então era isso. Hoje a gente fica por aqui, não, ainda bem que não ficou na minha frente, aquela partezinha ali, tá? Para quem gosta aí desse conteúdo, aproveita e coloque nos comentários. Eu sei que tá saindo muito conteúdo aí sobre o Windows 11, tá? Mas eu estou me programando para voltar ao canal a trazer outros conteúdos para vocês. Certo, meus queridos? E não esqueçam mais importante que o canal traz. Depois que tu aprende, tudo fica mais fácil. Abração e até um próximo vídeo.